Fala galera, por aqui o professor Edinael. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início aqui aos estudos da Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006. É uma lei que tem quase 20 anos de existência, porém é uma lei que vem sempre sendo atualizada nos últimos anos. Para mim, é a lei que mais sofreu atualizações nos últimos anos, tá certo? Então, eu sugiro que você acompanhe a aula, sempre dando uma olhada aí na letra da lei, seja no site do Planalto ou no teu material aí de legislação, tá certo? Mas quero que você acompanhe, certo? Essa lei sempre com a letra da lei mais atualizada. Você vai ver que sempre tem uma atualização sobre esta lei. Pessoal, olha só, a Lei Maria da Penha, ela traz, né, em sua essência, alguns objetivos. O primeiro objetivo da Lei Maria da Penha é criar mecanismo, certo, que visa coibir e prevenir a violência, olha só, doméstica e familiar contra a mulher. Importante observação aqui, apesar de que no texto da lei tem e familiar, a Lei Maria da Penha, certo? E o STF já entende que no lugar desse I aqui deveria ser ou. A violência, ela não precisa ser necessariamente doméstica e familiar. Existem casos que a lei pode ser somente doméstica e não ter nenhuma relação familiar. Pense na situação do empregador com a empregada doméstica. Ali há uma relação doméstica, porém não familiar. Professor, e vai ser Maria da Penha? Sim. Imagine uma relação entre um pai e uma filha que não se veem há mais de 10 anos. Resolvem se encontrar. Nesse encontro, o pai passa a agredir a filha. Veja, temos aqui uma relação que é somente familiar e não tem qualquer relação doméstica. Tendo em vista isso, o STF ele já decidiu que no lugar desse I aqui, você vai ler ou, certo? Então a violência ela é doméstica, qualquer relação aí doméstica ou relação familiar. Então uma coisa não tem ligação com a outra, tá certo? Então a Lei Maria da Penha, ela visa em sua essência coibir e prevenir a violência, seja ela somente doméstica ou familiar, ou ela pode ser as duas, doméstica e familiar. Tá certo? Agora, em todos os casos, a vítima vai ser mulher. Professor, a vítima pode ser homem de violência doméstica? Observação. De violência doméstica, pode ser homem. Agora, não vai incidir sobre a Lei 11.340. Você pode ter muito bem aí uma briga entre irmãos, onde dois irmãos, sexo masculino, saem na porrada dentro de casa. Professor, ali é uma violência doméstica? Sim. É uma violência familiar? Sim. Cabe a Lei Maria da Penha? Não. A Lei Maria da Penha, ela visa coibir a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, para que seja aplicado a Lei Maria da Penha, a vítima necessariamente deve ser mulher. Se for homem, professor, a vítima tem João da Penha? Não. Mas vai caber aí, certo? Olha só, o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, certo? É uma causa de aumento quando essa violência ocorre dentro do lar. Você tem uma violência que é doméstica e familiar, mas que não é aplicado o rito da Lei Maria da Penha. Tá certo? Falou em Lei Maria da Penha, lembra que a vítima necessariamente ela tem que ser mulher. Olha só, além disso, a Lei Maria da Penha, ela visa prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher. Pessoal, o Brasil, ele ratificou diversos tratados internacionais. A exemplo, a Corte Interamericana, que trata de direitos humanos, certo? Que ingressou em nosso ordenamento jurídico
não como uma emenda constitucional, porque não foi aprovada pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos votos. Mas foi aprovado, certo? E ingressou como uma norma infralegal, ou seja, abaixo da Constituição, ou melhor, infraconstitucional, porém supralegal, acima das outras leis, certo? Com força aí de uma lei supralegal. Olha só, o Tratado Internacional aí sobre Direitos Humanos, né? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela traz, certo, em um de seus artigos, a erradicação, a eliminação de toda a violência doméstica contra a mulher. Então, uma violência contra a mulher na sua relação doméstica ou familiar é uma violação contra os direitos humanos. E isso cai muito em prova. Tem gente que, não tem nas relações contra direitos humanos. Tem sim, porque o Brasil ele é signatário de diversos tratados que visa coibir esse tipo de violência. Então, uma violência contra a mulher que se enquadre, certo? Nesse contexto de violência doméstica ou familiar, é uma violência contra os direitos humanos. Tá certo? Essa lei também, gente, traz, olha só, a criação, né, de juizados especiais, que são juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? E estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Você quer ver só um exemplo? Durante a pandemia, houve um aumento significativo de violência psicológica. A violência psicológica, ela não tinha previsão, certo? No Código Penal. Não tínhamos lá uma previsão de violência psicológica. Ou seja, era uma violência contra a mulher? Sim, mas não tinha um tipo penal. Então, durante a pandemia, ou melhor, logo depois da pandemia, foi criado um tipo penal, que está lá no artigo 147b do Código Penal, que é a violência psicológica contra a mulher. O legislador, certo? O Brasil ele é signatário de diversos tratados. A Constituição, lá no seu artigo 226, parágrafo 8º, certo? Traz um mandamento constitucional de proteção a qualquer tipo de violência que envolva aí relações familiares. Então, é um mandamento constitucional também para o legislador. O legislador, o Congresso Nacional, ele percebeu que houve esse aumento, certo, de violências domésticas em relação à mulher, violências psicológicas, e resolveu criar esse tipo penal, chamado de violência psicológica contra a mulher. Tá certo? Pessoal, a Constituição, ou melhor, bora resolver logo essa questão e ver como é cobrado na prática. Olha só, cobrado aqui na Polícia Penal de Goiás, 2024. A Lei 11.340, denominado Lei Maria da Penha, tem como principal objetivo regularizar a posse de terras para as mulheres? Não, né, gente? Garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres? Facilitar o acesso à educação para mulheres? Olha só, promover a participação das mulheres no mercado de trabalho? Todas as alternativas estão erradas, né? O gabarito aqui, a letra E. Prevenir, prevenir e combater a violência doméstica e familiar. Você vai ler, ou familiar, contra a mulher. Tá certo? Não tenham medo de marcar quando aparecer o I familiar, porque a própria lei cometeu esse erro material, né, gente? Um erro técnico aí na hora de elaborar, mas a sua sistemática visa proteger essa relação, né, ou essa violência, combater essa violência doméstica ou familiar contra a mulher. Agora sim, bora avançar. Bora falar aqui sobre previsão constitucional. Esse é o artigo 226, olha só, no parágrafo 8º, fala que o Estado ele assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência doméstica, olha só, a violência no âmbito, né, de suas relações. Ou seja, relações em âmbitos domésticos ou familiares. Então, quando é criado um tipo penal para proteger a mulher, não é porque o legislador ele é bonzinho, não. É porque a Constituição ela determina que o Estado assegure, certo,
a proteção, a assistência contra a mulher, ou em favor da mulher, né? Ela erradique, elimine e combata todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Porque senão, o tipo penal do homicídio seria suficiente. Para que iríamos combater um tipo penal que protege só a mulher, já que a gente tem lá o tipo penal do homicídio, certo? Porque é um mandamento implícito constitucional para que a mulher ela tenha uma proteção maior em decorrência, gente, em decorrência de inúmeras violências históricas, tá certo? Ou quando eu falo violência, não estou falando só violência física, não, tá certo? Porque tem mulheres que têm uma condição física muito superior dos homens. Porém, biologicamente falando, a mulher é mais vulnerável do que os homens. Então, a violência pode ser de diversas formas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, quando eu falo violência, estou falando de diversas formas de violência contra a mulher. Bora aqui avançar? Olha só, a violência doméstica e familiar contra a mulher, qual é o conceito? Para que haja violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, temos que ter aqui 3 requisitos, certo? 3 requisitos são exigidos para que haja a configuração da violência doméstica ou familiar. Professor, quais são esses requisitos? Olha só, a violência tem que ser contra a mulher. Então, o primeiro requisito aqui diz respeito à vítima. A vítima tem que ser mulher. A violência tem que ser contra a mulher. Vítima, sujeito passivo. Professor, mulher pode ser autora de violência doméstica ou familiar contra outra mulher? Ou seja, a mulher pode ser sujeito ativo? Pode. A mulher ela pode praticar uma violência doméstica contra outra mulher. Aliás, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O âmbito de proteção da lei é do sujeito passivo. Então, o sujeito passivo interessa que seja mulher. Tá certo? Agora, o sujeito ativo, quem pratica esse crime, pode ser qualquer pessoa, tanto homem contra mulher. Então, o primeiro requisito é a violência seja contra a mulher. Professor, e o segundo requisito? Segundo requisito é o que é previsto lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Professor, o que é que diz esse requisito? Que a violência ela tem que ser doméstica, ela pode ser familiar, não necessariamente doméstica e familiar, certo? Mas pode ser doméstica, pode ser familiar, ou em que haja qualquer relação íntima de afeto, certo? Para que seja configurado a violência doméstica, não necessariamente precisa ter coabitação, não precisa morar junto, mas tem que ter uma relação íntima de afeto. Professor, por que relação íntima? Imagine só, 2 pessoas se conhecem em um São João da vida, em um carnaval da vida, e começam a namorar. Sabe aquele namoro de carnaval? Você passa 3, 4 dias ali paquerando a menina. Eu não sei o que é isso, gente. Bora logo falar a verdade aqui. Eu não sei o que é isso. Certo? Eu me amarrei logo cedo, me casei logo cedo. Estou muito feliz com isso daí. Tá certo? Então, na época que eu queria, não tinha dinheiro para fazer isso, né? Hoje tenho, mas não posso. O que é que acontece? Esse namoro de carnaval, esse namoro de São João, esse namoro temporário, ele é uma relação de afeto, mas ele não é uma relação íntima. Então, para a Lei Maria da Penha, esse namoro de carnaval, esse namoro de São João, ele não vai entrar em uma violência doméstica ou familiar. Ou seja, não será aplicado a Lei Maria da Penha. Certo? Por isso que aqui fala, ó, relação íntima, certo? Relação íntima de afeto. Sem que haja necessidade de coabitação. Professor, tem que morar junto? Não. Certo? Então, tá namorando ali, ó, 6 meses, já tem ali uma relação, já é um prazo razoável
Até inclusive antes disso, né, gente? 3, 4 meses, a depender do contexto, a depender ali do caso concreto, pode ser já se configurar uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo? Então vamos lá. Primeiro requisito, a vítima tem que ser mulher. Segundo requisito, a relação tem que ser doméstica, familiar ou que haja qualquer relação íntima de afeto. Imagine só, um homem viu uma mulher vulnerável lá na rua e resolveu assaltá-la. Além de subtrair o bem, ele resolve agredi-la, certo? Ele resolve agredir aquela mulher. Vamos lá, aquilo ali pode ser aplicado à Lei Maria da Penha? Aquilo ali é uma violência doméstica ou familiar? É lógico que não. Ela é uma agressão contra a mulher. Ele vai responder por roubo, por agressão por lesão corporal, mas não vai incidir a Lei Maria da Penha, tá certo? Porque ali não há relação nem doméstica, nem familiar, e nem qualquer relação íntima de afeto. Beleza? Terceiro requisito é o que está previsto lá no artigo 7º da lei. O artigo 7º ele traz as formas de violência, certo? As formas de violência. Então você tem violência física, violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual e violência, olha só, violência moral, tá certo? Essas são as formas, 5 formas de violência, certo? Para que haja o contexto de violência doméstica, certo? E familiar e incidir a Lei Maria da Penha. Beleza? Se não tiver esses requisitos, a Lei Maria da Penha pode ser afastada. Pode ter um outro tipo de violência, certo? Pode ter, por exemplo, a pessoa que agrediu a mulher na rua. Ali é uma violência física, lesão corporal. Encontra previsão em um outro tipo penal. Mas para que haja a aplicação da Lei Maria da Penha, e aí, gente, se os requisitos, né, o rito da Lei Maria da Penha, ele é mais severo, certo? Então, por exemplo, ele não cabe ali as transações penais, não cabe um acordo de não persecução penal. Então, ele afasta diversos benefícios processuais, tá bom? Ele, por exemplo, ele não aplica o GCRIM, né? A Lei 9.099 não é aplicado nas relações de violência doméstica familiar contra a mulher, tá bom? Ó, vamos lá. A vítima deve ser mulher. Mas aqui eu quero que você tome cuidado. Quando eu falo mulher, não é só mulher que nasceu mulher, sexo feminino. Eu tenho aqui também jurisprudência do STJ considerando transexuais, travestis também. Olha só, não está considerando que é mulher, mas que a Lei Maria da Penha deve ser alcançado também a essas pessoas. Travestis e transexuais que sofrem violência doméstica. Lógico, você tem que se atentar ao que a questão está pedindo. Se a questão pede, de acordo com as decisões jurisprudenciais, então você tem que saber que o STJ já tem esse posicionamento. O STF ainda não se manifestou, certo? Mas já tem aí decisões dos tribunais admitindo a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de transexuais. Então, só se ligar nesse conceito de mulher. Vítima tem que ser mulher, certo? A jurisprudência, ela estende aí o conceito de mulher. Então, mulheres transexuais, certo? Ou travestis, mesmo que não haja a cirurgia de sexo, certo? Podem também ser alcançados pela Lei Maria da Penha. Tá certo, gente? Observação importante. Outra observação é o segundo requisito, né? Deve ocorrer em uma das hipóteses do artigo 5º. O que é que o artigo 5º traz? Que a violência, ela tem que ocorrer no âmbito da unidade doméstica, pode ser no âmbito da família, certo? Não precisa ser os dois juntos, ou um ou outro, ou em qualquer relação íntima de afeto, certo? Na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Já tem uma súmula 600 do STJ. Então, a pessoa tem que morar junto? Não. Basta ter convivido ou que conviva com a mulher. Mas que não necessariamente tem que ter essa relação de coabitação. Certo? E o terceiro requisito, a violência tem que ser aquela prevista lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Violência física,
patrimonial, sexual, moral ou violência psicológica. Por exemplo, violação à intimidade da mulher. A gente vai ver aqui, gente, que o conceito para a Lei Maria da Penha ele é muito mais amplo. Então, por exemplo, você tem aqui violência patrimonial, subtração de documentos ou qualquer coisa relacionada a trabalho está dentro do conjunto de violência patrimonial, tá certo? Por isso que é importante você estar resolvendo sempre questões. Sempre que eu posso, eu dou uma olhada nas questões, até para ver como é que está sendo cobrada as questões, para ver se está de acordo aqui com a aula, né? Para ver se a nossa aula não está fugindo muito, né? Da proposta, que é trazer aí um conteúdo objetivo, direto, bem sucinto, para que você consiga acertar as questões. Então, sempre que eu posso, eu estou dando uma olhada aí nas questões na hora de montar aqui o nosso material. Olha só, considerações importantes. Primeiro, não há necessidade de habitualidade. Isso aqui a gente já viu, certo? O artigo 5º caput refere-se apenas à ação ou omissão, certo? Então, casos de ação ou omissão, mesmo que não haja a habitualidade, vai ter a Lei Maria da Penha. É indispensável que ocorra uma das violências de gênero, da qual está expresso no caput do artigo 5º. Ausente a violência de gênero, não se aplica a Lei Maria da Penha. Professor, como assim violência de gênero? Imagine um homem e uma mulher, eles estão disputando uma vaga de emprego, certo? O homem, ele ficou de fora porque o chefe, o patrão, ele optou por escolher a mulher. Simplesmente por ser mulher. Não analisou currículo, qualificação. Apenas por ser mulher. Não, ó, gostei mais da mulher, então vou contratar a mulher. O homem ficou de fora. Esse homem, inconformado com a decisão do chefe, passa a agredir aquela mulher. Veja, você tem ali uma relação de gênero. Ali é uma relação de gênero. Ele só agrediu porque ela era mulher. Se fosse um homem ali no lugar, ele não teria feito o que fez. Mas naquela briga, naquela violência contra a mulher, violência de gênero, você pode aplicar a Lei Maria da Penha? Não. Então não basta ser violência de gênero, tá certo? Tem que ter o contexto, é por isso que a gente fala que é 3 requisitos: mulher, a relação doméstica ou familiar, ou, certo, que haja uma relação íntima de afeto, e relação de gênero, que envolva o fato da violência ter ocorrido por ser mulher, mas dentro do contexto, tá certo? Então não é qualquer violência de gênero, é uma violência de gênero contra a mulher, mas na relação, ó, violência mulher, violência tem que ser as formas de violência, né, prevista lá no artigo 7º e, ó, do artigo 5º, que é violência doméstica ou familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, mesmo sem a coabitação. Tá certo? Agora, tem que ser violência relacionada ao gênero. Imagine só uma outra situação. O pai, ele inconformado com a ausência do filho na escola, pais separados, certo? Ele vai até o trabalho da mulher e começa a gritar com aquela mulher. Chamá-la de incompetente, certo? Começa a proferir, certo? Palavras contra a honra daquela mulher. Eu posso dizer que houve ali uma violência moral? Sim. Aquela violência foi em decorrência do gênero? Não. Ali foi por conta do filho. O filho estava faltando à escola por conta da irresponsabilidade quanto à posição de mãe, certo, gente? Os pais, eles possuem a guarda, o poder de guarda é você proteger o filho, certo? É você fornecer educação, dar assistência material, assistência patrimonial. Então, nesse caso, ela estava faltando com a questão educacional. Então, inclusive, poderia responder ali por um crime de abandono, né? Abandono de incapaz, um abandono material ou intelectual do filho. Então, você tem que se atentar ao detalhe da questão. Professor, quantos requisitos? 3 requisitos. A violência tem que ser contra a mulher. O conceito de mulher pode ser ampliado, certo? Para alcançar travestis e também transexuais. Se liga só no comando da questão. Se a questão perguntar de acordo com a lei, só mulher. De acordo com a jurisprudência, pode ser ampliado.
A violência tem que ser no contexto da violência doméstica ou familiar ou em relação íntima de afeto, tá certo? Não precisa ter os três juntos. Então você tem violência que é somente doméstica e tem violência que é somente familiar ou que só tem a relação íntima de afeto. E qualquer das violências previstas lá no artigo 7º, física, patrimonial, moral, psicológica ou sexual, tá certo? Então, essas são as considerações importantes. Não há necessidade de coabitualidade, certo? E o artigo 5º das violências, refere-se à violência em sua modalidade comissiva ou omissiva. Beleza? Aqui, é indispensável a violência também ser em relação de gênero, certo? É isso que a lei visa proteger. Para o STJ, há uma presunção legal da hipossuficiência da mulher. Então, a mulher não precisa comprovar que ela é a mulher, que ela é o sexo frágil, certo? Que ela está em uma situação ali de vulnerabilidade. Isso daí já é presumido. A lei já entende que a violência contra a mulher ela é hipossuficiente. Então, se a questão falar bem assim, tem que provar que a mulher ela fisicamente era mais frágil, emocionalmente ou financeiramente, não. Já há uma presunção, certo, dessa hipossuficiência. Beleza? Olha só como esse tema é cobrado na prática. Configura-se, questão aqui, gente, PCDF, 2025. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, ação baseada no gênero, que lhe cause dano patrimonial em relação íntima de afeto, na qual o agressor tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Gabarito tá certo. Desde que, veja, desde que a violência ela seja baseada no gênero. Agora, não é somente no gênero, tem que ter uma relação, certo? Uma relação íntima de afeto, foi o que a questão trouxe, certo? Causa e dano patrimonial contra a mulher. Então você tem aqui, independentemente de coabitação. Então você já observa aqui, o gabarito está correto. Você já observa que a violência foi contra a mulher. Então, primeiro requisito. Também, em relação de gênero. Uma relação íntima de afeto. Então, aqui você já tem a incidência do segundo requisito. É o que está previsto lá no artigo 5º. E você tem aqui, uma forma de violência. Foi a violência patrimonial. Previsto, terceiro requisito, previsto lá no artigo 7º. Certo? Portanto, gabarito correto. Beleza? Mais uma questão aqui. Olha só, cobrado aqui para Guarda Municipal 2025, Prefeitura de Presidente Kennedy, Espírito Santo. O Guarda Municipal João atua cotidianamente em vigilância na área de determinada escola municipal, sendo pessoa querida dos professores, pais de alunos e dos próprios alunos, O guarda ele é muito querido aí nessa região. Nesse contexto, recebe informação de que uma das mães, olha aqui a mulher, está recebendo agressões psicológicas, olha a forma de violência psicológica no recinto do lar, então temos aqui uma violência familiar, tá certo? Uma mãe recebendo uma violência psicológica no contexto do lar, por parte do seu esposo. Então, gente, veja, não foi qualquer pessoa que entrou no lar e agrediu aquela mulher, porque se fosse um bandido, invadiu para roubar e passou a agredir, não tem Maria da Penha, mas você tem aqui os três requisitos, uma mãe, mulher, violência psicológica, olha o artigo 7º, e no contexto de violência doméstica, olha só, doméstica e familiar, porque foi o esposo e dentro do seu próprio lar. Então, nesse caso aqui, caracteriza, certo? Caracteriza o quê? Violência doméstica. Problema interno da família, relação familiar corriqueira, mero litígio social, não. Violência doméstica. E vai ser aplicado a lei Maria da Penha. Bora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui com a lei Maria da Penha.